Inúmeros casos de corrupção já foram revelados pela inteligência do Exército nesses últimos 7 meses, patrocinado por essa quadrilha envolvendo o ex-presidiário e o ministro do Supremo. O governo do ex-detento quer proteger o ministro do STF após o general-chefe do Estado-Maior, Fernando Santana, autorizar os mais de 120 mil militares da ativa pela prisão do magistrado. O ministro do STM, Lorival Carvalho, responsável por condenar generais que participaram ativamente do escândalo de corrupção dentro da força, já ordenou que o exército expulsasse da corporação os envolvidos que corromperam a força, após aceitar propinas para conceder militares do Exército a fim de cumprir ordens de ministro do STF. O general Décio Luiz suspeitava que o membro do Poder Judiciário estaria se beneficiando desse esquema, visto que após a chegada desse governo corrupto, o Supremo tem cooptado militares das Forças Armadas para cumprir ordens ilegais dos ministros do STF. Existe uma movimentação no Palácio do Planalto para blindar o ministro de uma possível prisão, já que Moraes foi o responsável por entregar a chave do Brasil para um ex-presidiário. Por isso, o STF, juntamente com Luiz Inácio e sua quadrilha, querem diminuir os poderes da Justiça Militar, mas sabem que ao fazerem isso, o Superior Tribunal Militar pode invocar a lei de traição, que pode ser usada contra o Supremo. Os mais de 120 mil militares da ativa do Exército estão decididos a ignorar seus comandantes recém-empossados por Luiz Inácio, que após voltar para o poder, colocou os generais para comandar divisões do Exército, dos quais são acusados pela Justiça Militar por crimes de corrupção e coação de militares. A chegada de um ex-presidiário ao poder, um ladrão condenado na Justiça Comum, facilitou para o ministro do Supremo tomar de assalto as Forças Armadas, da mesma forma que aconteceu com a Polícia Federal, que agora se encontra em posse do ministro do Supremo. Mas apesar das tentativas de Alexandre de querer formar uma milícia privada, não esperava que mais de 120 mil militares se manifestassem pela prisão do ministro. Os militares da ativa do Exército estão prontos para a guerra, como bem afirmou o atual chefe do Estado-Maior, ao ter acusado o ministro do Supremo de ter formado uma quadrilha com os generais que foram condenados pelo Tribunal Militar por crimes de corrupção para desviar recursos do orçamento do Exército, além de ter concedido ilegalmente militares da força para cumprir ordens das excelências do STF. Militares da ativa estão decididos a deixar o exército brasileiro após Luiz Inácio, o ex-presidiário, interferir para blindar o ministro do STF no caso de corrupção envolvendo a alta cúpula da força e o poder judiciário, que foram responsáveis por desviar mais de 190 milhões do orçamento do exército. Lula tentou abafar o caso com a ajuda da imprensa, que não noticiou o fato, mas através do setor de inteligência do exército, o general Décio Luiz, autor de vários pedidos de prisões no STM contra o comandante do exército e também outros oficiais que participaram do esquema, vem lutando para colocar um ministro do Supremo e sua quadrilha na cadeia. Militares da ativa decidiram que deixariam a força após o atual comando ser condenado na Justiça Militar por formação de quadrilha para desviar dinheiro do orçamento do exército. Oficiais do alto escalão estariam se beneficiando do esquema juntamente com o poder judiciário e o executivo, que estaria varrendo para debaixo do tapete. No cargo de chefe da inteligência do exército desde 2020, o general 4 estrelas Décio Luiz, que tem mandato até 2025, os bandidos que estão no poder não esperavam que iriam ser descobertos, visto que o governo corrupto de Luiz Inácio tentou abafar os esquemas. Mas o general Décio Luiz descobriu em maio que o ministro da Defesa de Lula teria recebido ordens para esconder evidências de desvio de dinheiro do orçamento do exército. Militares estão se recusando a permanecer na corporação após sucessíveis escândalos de corrupção que têm abalado a força, mesmo após o ministro do Superior Tribunal Militar
Militar Lorival Carvalho indiciar no STM generais e oficiais do Exército, inclusive o comandante, serem condenados no Tribunal Militar, considerados traidores que teriam ajudado o governo do ex-presidiário a eliminar evidências que comprovam um esquema de corrupção. A acusação que veio à tona é que tanto o Exército quanto a Marinha e a Aeronáutica foram corrompidas com a chegada desse governo corrupto, que tem colocado generais que foram devidamente punidos pela Justiça Militar por formação de quadrilha, assumiram divisões do Exército, generais que são apontados pelo Tribunal Militar traidores. Militares do Exército Brasileiro, neste exato momento, estão exigindo que o ministro Lorival Carvalho do Superior Tribunal Militar mande prender Alexandre de Moraes. Desde a chegada desse governo corrupto, oficiais do Exército estariam preocupados após o ex-presidiário indicar um general para comandar o Exército, que é apontado pelo Departamento de Inteligência traidor. Colocou a força para servirem às excelências do Poder Judiciário, além do mais recebeu milhões em propinas para facilitar o emprego de militares do Exército aos ministros do STF. O general Girão revelou que o ministro do Superior Tribunal Militar, o relator do processo contra o Moraes, viu indícios de crimes cometidos pelo magistrado com o conluio do atual comandante do Exército, do qual o setor de inteligência tem informações de que teria generais recebendo por fora, o que se configura pagamentos de propinas para ter autorizado a cooptação de oficiais do Exército pelo Poder Judiciário. O processo movido pelo general Décio Luiz Chons, o chefe do setor de inteligência contra Moraes, pelos crimes de coação de militares da ativa, após o comandante do Exército colocar à disposição do ministro do Supremo militares que estariam sendo forçados para cumprir ordens do STF. Uma debandada de militares da força pediu para sair caso o pedido de mais de 70 mil militares da ativa não fosse atendido, visto que a permanência de um general do Exército, um comandante que recebe ordens de um ministro do STF, se configura por si só crime, após serem ameaçados para cumprimento de ordens do ministro do Supremo Tribunal Federal. Alexandre de Moraes, que conseguiu tomar para si a Polícia Federal, que virou sua milícia particular, o ministro agora numa tentativa desesperada de cooptar militares das Forças Armadas, alegando que não são poder moderador, já que Moraes está respondendo processos no Superior Tribunal Militar. Moraes disse que devem ser submissos às ordens das excelências do STF, como disse também o atual comandante da Força Aérea Brasileira, nomeado por Lula, do qual está sendo acusado de também receber valores milionários em propinas. O ministro do STM, Lorival Carvalho, foi extremamente preciso quando pediu que o setor de inteligência do Exército investigasse ainda mais quais generais estariam envolvidos com políticos e pessoas do Poder Judiciário. Para o ministro do STM, é evidente que estamos diante de um grande caso de corrupção envolvendo as instituições. Um único ministro que quer tomar de assalto as Forças Armadas, manobrando para punir pessoas que combatem a corrupção. O general Girão, que deu fortes declarações sobre o ministro Alexandre de Moraes ter armado um esquema com os generais apontados como traidores por suspeita de repasses milionários de propinas, após surgirem evidências de vários pagamentos para que os atuais comandantes das Forças Armadas fossem para o lado do STF. De acordo com o general do Exército Girão, Lula prometeu às Forças Armadas 100% à disposição dos ministros do Supremo, enquanto vários escândalos de corrupção estão acontecendo neste exato momento no governo do ex-presidiário. Moraes vem favorecendo Lula nos desvios de dinheiro, blindando o ex-presidiário nos esquemas de corrupção, que provavelmente vai superar o escândalo do Mensalão, com o petista aliado ao Supremo Tribunal Federal para comprar as demais instituições e assim cooptar os militares das Forças Armadas. O ministro, que também está envolvido com lavagem de dinheiro, conseguiu que fosse arquivado todas as investigações na Polícia Federal envolvendo o esquema dos membros do Poder Judiciário, que também lucram milhões com vendas de sentenças. Foi levado ao conhecimento do Superior Tribunal Militar pelo general do setor de inteligência do Exército após realizar uma investigação sobre o novo comandante nomeado pelo ex-presidiário, de que o general Thomas Miguel Minelli
Ribeiro Paiva, cometeu atos de traição após ser constatado que Paiva negociou o cargo com Lula para que fosse nomeado para o comando. O general Décio Luiz Sons apurou ainda que pode envolver pagamentos de propinas para nomear parentes e amigos de Lula a cargos dentro do Exército, do qual participaram de um esquema que acabou favorecendo para que fosse colocado ao cargo de comandante, visto que o general Paiva responde a processos no STM que aguarda julgamento. O ministro Lourival Carvalho, relator da ação no Tribunal Militar, deu parecer favorável para afastar o comandante do Exército. O indicado pelo ex-presidiário ao cargo de comandante é amigo particular de membros do Poder Judiciário, inclusive o ministro Alexandre de Moraes. Além de todo o esquema para favorecer Luiz Inácio, foi acusado de receber milhões em propinas de políticos, e de acordo com o ministro do STM que corroborou as denúncias de delegados da PF, que foram ameaçados pelo ministro do STF de demissão, citando que o envolvimento de um membro do alto escalão do Exército Brasileiro é de extrema gravidade, e é considerado crime de traição no Código Penal Militar. Para o general Décio, o novo comandante quer tomar de assalto o Exército Brasileiro. O envolvimento de Moraes com alguns comandantes citados no relatório pelo Departamento de Inteligência, comandado pelo general Décio Luiz Sons, citou no relatório que o atual comandante do Exército esteve com membros da Suprema Corte em reunião secreta e logo depois Lula nomeou para o cargo máximo do Exército, algo que de acordo com o Código Militar é de extrema gravidade. O general Décio Luiz que levou a denúncia para o STM relatando que o comandante foi flagrado participando de encontro com ministros da Suprema Corte, depois que foi comprovado o favorecimento de Alexandre de ter beneficiado o ex-presidiário, também virou advogado do petista em negociatas como esta. O general Décio tomou uma posição que poderia até mesmo prender o atual comandante do Exército, se assim, o STM condenar Paiva pelo crime de traição. E ao que parece Miguel Ribeiro Paiva quer tomar de assalto o Exército Brasileiro com auxílio dos poderosos ministros e do ex-presidiário. O general Décio Luiz que revelou o maior escândalo de corrupção dentro do Exército envolvendo o comandante, a existência de uma quadrilha dentro da força onde o setor de inteligência chefiado pelo general Décio Luiz encontrou ilicitudes no emprego de militares para cumprir ordens do ministro Alexandre de Moraes. A chegada desse governo corrupto ao poder favoreceu o ministro na sua empreitada para perseguir seus opositores. E agora o alvo é as Forças Armadas, pois a Polícia Federal já virou a milícia particular de Alexandre de Moraes. Até mesmo pagamentos de propinas foram para pagar os chefes das Forças Armadas, para que disponibilizasse militares das 3 instituições a fim de servirem às excelências do Poder Judiciário. O general, agora adotando um discurso mais contundente, declarou que as manifestações de militares das Forças Armadas, pedindo para que Alexandre de Moraes seja preso. Mais de 70 mil militares da ativa anunciaram que iriam pedir baixa caso Alexandre de Moraes não fosse preso. O descontentamento para com a atual situação, em relação a esses bandidos que estão no poder, ameaçando militares que não cumprissem as ordens de ministro do STF, alegando que o comandante do Exército autorizou a cooptação de militares para servir os membros do Poder Judiciário. O processo movido pelo general Décio Luiz Sons contra Moraes pelos crimes de coação de militares da ativa após o comandante do Exército colocar à disposição do ministro do Supremo militares que estariam sendo forçados a cumprir ordens do STF. O ministro do Supremo, que também está envolvido com lavagem de dinheiro, conseguiu que fosse arquivado todas as investigações na Polícia Federal envolvendo o esquema dos membros do Poder Judiciário que lucram milhões com vendas de sentenças. Além de ter blindado políticos aliados na Polícia Federal ao determinar que todas as investigações fossem arquivadas do grande escândalo de corrupção envolvendo Moraes e Lula, do qual movimentaram mais de 100 milhões, descoberto em 2022 pelo ex-superintendente da PF de São Paulo, Rodrigo Bartolomeu. E aí, gostou do vídeo? O que você achou? Então fala agora alguma coisa, né? Comente aí, diga aí o que você achou, tá bom? Do vídeo. Você gostou, se não gostou, dá sua sugestão, sabe? Deixa seu like aí, sabe? Seu comentário, tá? Se tiver alguma sugestão pra gente aí também ter, que a gente vai agradecer muito, tá bom? Fiquem com Deus e até mais.